E eu lembro que antes do mestrado, eu li esse livro do Colson, da Pierce, chamado E Agora? Como Viveremos? E esse livro, ele me despertou para a essencialidade de compreendermos que a fé cristã, ela se desenvolve não apenas no âmbito do que eu sinto, das minhas emoções, de como eu senti a presença do Senhor e como agora eu decidi ser crente. Ela tem toda uma cosmovisão que funciona como lentes que me fazem perceber a realidade da vida ao meu entorno. É através de uma cosmovisão que eu olho para os céus de maneira afigurada, eu estou usando essa expressão de dizer, onde está Deus? Quem Ele é? O que representa? É a minha cosmovisão que vai me fazer ter as minhas percepções sobre Deus, sobre a realidade na qual estou inserida. É a cosmovisão cristã, que é essencialmente bíblica, que me faz dizer, e agora? Como que eu vivo se eu me declaro cristão? Como eu tomo minhas decisões? Porque eu vou ou não a determinado lugar, porque eu faço ou não determinada coisa, porque eu digo sim, porque eu digo não. E agora? Existe uma cosmovisão cristã que é bíblica e que precisa ser conhecida por nós, compreendida por nós com o nosso intelecto, porque faz parte de quem somos em Deus, para que nos movamos de maneira consciente sobre a metanoia, que é uma mudança de vida a partir da entrega a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tem alguém aqui entendendo o que eu estou falando? Ou está complicado? Está dando até aqui? Então, escute. A pregação de hoje é uma pregação mais densa. É uma pregação em que eu vou aprofundar algo que começo hoje e sei, não conseguirei terminar. Então, provavelmente, no próximo domingo vai ter a parte 2. E talvez no outro, se eu não tiver com agenda, eu não lembro, vai ter a parte 3. Porque nós precisamos solidificar a base de compreensão sobre a qual nós estamos desenvolvendo a nossa vida. Para que não façamos coisas porque alguém disse que podia ou não podia. Mas porque fazemos a partir de uma cosmovisão que é cristã e bíblica. E a partir da compreensão dos princípios dessa cosmovisão, nós tomamos as nossas decisões que nos levarão às ações. Então, fique atento. É importante que você entenda. Eu sou muito grata ao Senhor pela oportunidade de estar aqui hoje, falando não só com você que está aqui na Zoe, presencialmente, com você que está em casa nos assistindo, nos acompanhando. E eu oro ao Senhor que seja o Espírito Santo a testificar a você, ao seu espírito, o que vem dele, a verdade que liberta e que te leva à correção da rota para viver todo o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Um dia há alguns anos, nós estávamos vivendo esse período de São João. E nesse período, um casal que começava a atuar no ministério infantil com as nossas crianças, inclusive, e com crianças de fora da comunidade, porque naquela época nós estávamos fazendo trabalhos dentro de comunidades carentes. E esse casal, nessa época de São João, ele foi celebrar o São João, no maior São João do mundo. Numa cidade perto de nós, Campina Grande. E esse casal se vestiu a caráter. Esse casal estava sob bandeirinhas coloridas. Estava comendo milho. As comidas tão típicas da época de junho. Esse casal também bebeu sua cervejinha.
Esse casal não entendeu que estava fazendo nada de errado, postou nas suas redes sociais. E quando foi exortado sobre onde estava e o que fazia, esse casal disse, não concordo, isso é muito radical. E se desligou da Zoe. E foi para outra igreja, mas também se desligou e, pelo que sei, hoje está no mundo. Vivendo no mundo. Porque decidiu viver a partir do que compreendia na sua própria compreensão que era certo ou errado. Eu quero levar você a um nível em que você compreende, não a partir da sua própria compreensão apenas, mas tendo uma compreensão maior daquele que é maior do que você e que tem o plano e o referencial para a sua vida. Tem alguém interessado? Amém mesmo? Então vamos embora aprender? Quando Paulo precisou fundamentar a igreja, disse que ele falou o dia todo, a ponto do menino cair da janela, porque dormiu e morreu lá embaixo, depois ressuscitou. Você quer mesmo aprender? Porque eu vim para ensinar. Agora eu não estou nem aí para o relógio ali contando hoje. Está me ouvindo? Porque eu acredito que a igreja do Senhor está precisando abrir a compreensão para algumas coisas, senão vai-se embora e se deixa levar. Amém? Eita, povo corajoso. É desse povo que eu gosto. Quem me acompanhou esses dias me viu tão feliz. E eu recebi tantas mensagens. Como é bom te ver feliz assim, gente. Como eu fui feliz nesses dias. Meu marido acertou em cheio. Quero aqui glorificar a Deus por sua vida, baby. Porque você não poderia ter acertado mais. E esses dias, 10 dias, 12 que tivemos fora, meu Deus. E foram tão marcantes, gente, que eu ficaria aqui meia hora só falando do que vi e de como me emocionei. Mas teve um dia que foi, uau! A gente saiu de Bariloche e nós fomos para uma cidade próxima chamada San Martín de los Andes. E ali nós alugamos uma cabana que ficava no topo de um monte. E aquela cabana feita, sabe, com aquelas toras de madeira, era um negócio espetacular. Todo em volta era todo vidro. Então eu vi a vista da cidade, meu Deus, eu fiquei muito emocionada. E quando cheguei ali, eu fui preparar um chá, porque estava gelado. Cabana é maravilhoso, mas tem um negócio. Não tem aquecimento central que você tem em hotel de última geração. E em Bariloche, a gente estava num hotel que tinha aquecimento central, piso aquecido, queridos. Mas lá não tinha isso. Era aquele aquecimentozinho que fica ali, um no quarto, outro na sala, outro na cozinha. Estava gelado. E ali eu fui fazer um chá para me aquecer. Quando eu chego na pia para lavar a caneca, para poder fazer o chá, quem disse que eu conseguia abrir aquela torneira? Gente, a pia era um negócio estrambólico. O que a cabana tinha de rústico, a pia tinha de moderno, última geração. Meu marido foi logo olhando, dizendo, era dessa que eu queria. E eu fiquei ali, eu digo, meu amigo, eu abri a torneira, a água saiu gelada. Ai, doeu os dedos, eu digo, como é que eu lavo o copo? E fiquei olhando para aquele negócio, e tinha um negócio aqui que pendurava, tinha uma tábua, tinha não sei o quê. Eu digo, opa, que essas parafernálias, eu não estou entendendo nada. Tirei tudo logo, eu digo, eu só quero um buraquinho para lavar a minha caneca. E em região fria, normalmente, a torneira tem a partezinha de água quente, você só vai virar para um lado quente, para o outro lado frio. Mas essa não tinha o lado quente e o lado frio. E ali eu chamo o Paulo e digo, Paulo, pela mãe do guarda, meus dedos estão congelando. E Paulo diz, rapaz, eu também não estou sabendo disso não. Começa a mexer nos botões para cá, para lá. Eu digo, moça, a gente quebrar esse negócio. Numa hora eu sei que deu certo, não me pergunta o que a gente fez, a água esquentou. Mas naquela hora, eu disse para Paulo, como é que botam uma pia dessa sem um manual de instruções? Porque o recurso está todo aqui, mas se não tiver o manual, eu não vou saber usar. Eu não vou conseguir desfrutar do que está liberado para mim. Faz sentido?
aí, minha gente, como se não bastasse, eu saio da pia, tomo meu chá, vou para o banheiro, tem uma banheirinha, eu digo, rapaz, vou ficar aqui até 1 da manhã na água quente. Quem me conhece sabe quanto eu amo água quente. Botei a banheira para encher com água quente, e aí fui fazer outras coisas, quando volto a banheira está gelada. Eu disse, como assim? Estava saindo quente que eu vi? Por que agora está saindo gelado? Eu digo, Paulo, liga para lá, manda mensagem para a portaria. Isso aqui não está errado, tem alguma coisa quebrada. E aí a gente recebe um carão. O rapaz da portaria vai dizer, olha, isso aí é um boiler. A água esquenta, mas quem disse que é para encher a banheira para estar tomando banho? Se você quer tomar banho de banheira, você vai na jacuzzi do hotel. Aí é só para tomar um banho, porque a água acaba do boiler, que está lá esquentando, e fica fria. E eu, E na hora eu pensei, mas ninguém me disse. Não tinha um manual de instrução. Não tinha um papelzinho na parede do banheiro dizendo não pode encher a banheira com água quente porque o boiler vai esvaziar. O que aconteceu, amados? 00:30 e lá estava eu tomando banho naquele gelo. Ligava, desligava, porque não tinha água. E aí, embora tudo fosse lindo e perfeito, eu saio de lá com isso na minha cabeça. Como é necessário o manual. Como é necessário que nós acessemos a direção sobre o que fazer, como fazer, sobre os limites de uso, sobre as condições ideais para usufruirmos do que nos está liberado. E é a partir dessa perspectiva que eu inicio a pregação dessa noite. Nós precisamos da direção, do manual, da instrução. Senão a gente pode se perder tentando fazer aquilo que nós gostaríamos e acabando nem usufruindo como poderíamos usufruir do que já está criado para nós. E aí eu começo essa pregação com Gênesis 1. Porque o nosso manual de direção chama Palavra de Deus. As Escrituras. Não existe cosmovisão bíblica que não seja sem a cosmovisão bíblica. Tem o que como base? A Bíblia. A palavra de Deus, por isso é cosmovisão bíblica. E a palavra de Deus começa em Gênesis 1, no primeiro versículo, dizendo, no princípio Deus criou céus e terra. Quem criou, gente? E aí vai para o verso 3 que diz, então Deus disse. Como é que ele criou? Ele criou falando. O que foi que ele disse? Haja luz. E depois que ele disse, o que aconteceu? Houve luz. E nos outros dias, aqui não vai dar tempo de a gente ler todos eles, mas ele segue. Se você ler Gênesis 1, 2, 3, você vai ver lá. Deus disse, haja. E assim aconteceu. Se você tiver curiosidade, pegue a Bíblia quando chegar em casa, só um capítulo, Gênesis 1, e grifa lá. Deus disse, assim aconteceu. Deus disse, assim aconteceu. Deus disse, assim aconteceu. Deus disse, assim aconteceu. Meu irmão, minha irmã, não havia nada antes. Quem criou não fui eu, não foi você, não tem o nome de ninguém na criação, porque a palavra diz que quem cria é o nosso Deus. Portanto, Ele é o único Criador que tem um manual e que pode dizer, eu criei, é assim que usa, é assim que faz, é assim que vai. Ele tem a direção. Faz sentido, gente? Agora ouça, Deus criou a partir do que disse. Ele tem algo a falar. Deus é Deus que fala, por isso que eu fico tão maravilhada de Ele me permitir falar no nome dEle. Representando a Ele. Deus disse, e quando Ele fala, Ele tem poder para trazer à existência aquilo que não existia. A palavra de Deus é poderosa para criar e gerar.
Então nós continuamos Gênesis 1 e Deus diz, assim acontece, Deus diz, assim acontece e ele vê que tudo que ele criara era bom. O que Deus cria é bom. Diga para a pessoa do seu lado, o que Deus faz é bom. Amém? Você crê? Aí, chegou como eu gosto, Pedrinho. E aí, Deus disse, então, vamos dar um salto para o versículo 26, de 26 a 31, no capítulo 1. Deus diz novamente, porque ainda estava faltando um muito bom. O que Deus cria é bom, meu irmão, minha irmã, mas Ele também cria o que é muito bom. Você pode ter expectativas sobre o bom de Deus? Pode. Mas eu quero te dizer que nós devemos ter expectativas pelo muito bom. E aí, então, Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Deus começa a nossa criação já revelando quem seremos, porque tudo é construído a partir da nossa identidade. Escute, quem não sabe quem é, fica dando voltas nessa vida, porque tudo que se desenvolve a partir de nós será sob a compreensão de quem somos. Agora escute ainda mais, mudou, Pedrinho? Sob a compreensão de quem somos é a partir de quem Deus é. Deus diz, Ele será, tá ótimo, tá bom, fui eu que errei aqui, ó. Ele será semelhante a nós. Quem está pegando isso? A nossa identidade, ela é resultado de quem Deus é. Por isso é difícil quando alguém não crê em Deus, conseguir entender quem é. Porque nós somos a partir de quem Ele é. E aí, gente, Deus continua. E Deus segue, depois da identidade dele e nossa, de dizer, nós vamos criar aquele que será semelhante a nós. Agora, no passo seguinte do versículo, Deus vai falar sobre propósito. Diga para a pessoa do seu lado, Deus cria com propósito. O texto continua e diz, Ele será semelhante a nós e dominará. Está aí? Cadê que eu não estou vendo? Dominará. Dominará vem de uma palavra que tem como raiz governará. Deus nos quer em posições de governo, de liderança. Deus diz, Ele governará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra, sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Ei, meu irmão, minha irmã, quem foi que te criou? Tem alguma dúvida? Independente do seu gênero, homem ou mulher, quem te criou? A imagem de quem? Dele. Com um propósito. E no propósito está te fazer dominar, liderar sobre tudo o que Ele criou. Está comigo? Só que o texto continua e diz, então, Deus os abençoou. Escute, a bênção segue a nossa criação, porque o desejo de Deus é de nos abençoar. Essa é a hora que você dá um glória a Deus, porque a bênção dele é o favor dele sobre a tua vida. Deus os abençoou. E aí, olha agora, Deus diz, só que dessa vez, Ele não está dizendo e liberando uma palavra de criação de algo que não existia.
Agora ele está liberando uma palavra de direção para aquilo que ele criou. Agora Deus diz, sejam férteis e multipliquem-se. Hoje eu não posso pregar sobre isso, mas meu querido, minha querida, se a sua vida nesta terra termina em você, você não entendeu um princípio básico da cosmovisão bíblica cristã. É que o que você recebe é para além da sua vida. E você precisa multiplicar. Multipliquem-se. Encham. Governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Gente, alguém aqui tem dúvidas sobre o plano de Deus para nós, que é de governar a criação dele? Alguém? Diante desse texto, tem como ter dúvida? Você entende que Deus não te criou para você ser no deixa a vida me levar? Deus não te criou para que outra pessoa levasse, conduzisse, ou nações, ou povos, e dissessem assim, assado. Deus te criou para exercer esse lugar de domínio, representando Deus no governo da criação dele, para que ele possa ser glorificado, com a vontade dele sendo estabelecida. Faz sentido o que eu estou dizendo a você? Esses autores dizem o seguinte, embora tudo o que Deus criou tenha sido considerado muito bom, a tarefa de explorar e desenvolver os poderes e potenciais da criação, a tarefa de construir uma civilização, ele não atribuiu a anjos, ele atribuiu aos portadores da imagem dele, os únicos capazes de realizar, porque foram feitos semelhantes a ele a como ele é, a quem ele é. Deu ao homem o mandato de construir uma cultura ou transformar culturas. Foi a nós, queridos. E o texto segue, então Deus diz, vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra, todas as árvores frutíferas, diga, Deus nos dá com propósito. Tem um propósito, gente. Para quê, Deus? Para que sirvam a vocês de alimento. Foi para o nosso benefício. Agora ele continua, dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu, aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo o que havia feito, viu que era muito bom. Gente, se eu encerrar esse primeiro momento da pregação, me digam se eu estou falando alguma heresia, ou se esse ensino é bíblico. Deus é o Criador de todas as coisas. Sim? 2, ninguém melhor do que Ele para nos direcionar. Tirar nossas dúvidas. Apresentar os limites. Ensinar como desfrutar da melhor maneira o que Ele criou. Tudo certo? 3, somente a partir dele podemos ser quem fomos criados para ser. Somente a partir dele podemos viver as experiências incríveis que ele deseja que vivamos. Sim ou não? A partir dele, a nossa existência pode glorificá-lo. Sim ou não? Não estou falando nenhuma besteira. Ok, que bom saber. Efésios 2:10 diz, nós somos, é identidade. O que é que nós somos? Obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de, propósito, realizar. Você foi criado para realizar. Realizar o quê? De boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Ei, antes de você ser criado, Deus já tinha planejado sua vida e obras para você realizar, sim ou não? Você não é a ameba desenvolvida. Você é obra-prima da criação de Deus. Vamos mais?
Jeremias 29, 11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Deus tem plano para você, Michele? Deus tem plano para você, Carla? Deus tem plano para você, bonitão? Tu já sabe que é tu, né? Não há como negar, eu tenho um espelho em casa. Eu é que sei que planos tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de quê? Diga comigo, planos de quê, gente? Bem e não de mal. Planos de lhes dar um futuro. Gente, será que os planos de Deus são confiáveis para nós? Será que Ele é digno de confiança? Eu quero dizer que é. Porque os planos que Ele tem para mim e para você são planos de bem. Ele deseja nos dar um futuro. Isaías 43, 7 diz: tragam todos os que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para minha glória. Fui eu quem os formou para tudo. Você foi criado. Você é obra-prima da criação de Deus. Agora tem um propósito. O propósito último, amados, nem é governar a criação simplesmente para governar. O propósito último é glorificar a Deus. É para a glória dele, que é a minha e a sua vida. Agora, para a gente conseguir glorificar, a gente vai precisar seguir o plano que é dele, porque foi ele quem criou. Faz sentido, gente? Ok. Tudo que eu vou construir até chegar no São João, eu preciso fundamentar você. Deus tem propósito. Deus tem bons planos para nós. E ao seguir os seus planos, nós o glorificaremos. Mas não é ao seguir os nossos planos. Porque se os nossos planos não se alinham ao plano dele, você não o glorificará. Ao contrário, você o desonrará com a sua atitude de independência e rebelião. Agora vejam, parece tudo tão simples, né? Mas a Bíblia fala que do jeito que tem um Deus que nos cria, com planos de nos fazer bem, tem um ser que tem outros planos para nós. E os planos dele é de nos causar danos, de nos destruir, de nos matar. Sabe o que esse ser faz? Está lá em Gênesis 3, no verso 1. A serpente, o mais astuto de todos os animais que o Senhor havia criado. Certa vez ele vem e pergunta à mulher, olha a pergunta dele, minha gente. Deus realmente disse? Lembra que Deus fala? Fala para criar e fala para direcionar. A serpente se aproxima a Everton e diz, ei, Deus realmente disse? Ela quer criar em você dúvida. Ela quer gerar em você desconfiança. É isso que o inimigo quer. Que você comece a suspeitar do que Deus disse. E aí ele vai lá e diz que vocês não devem comer de nenhum fruto da árvore. Escute isso. O inimigo não pode impedir que Deus libere a palavra criadora para trazer à existência o que não há. Amém? O inimigo não pode impedir a palavra diretiva de Deus sobre o que fazer. Mas sabe o que ele pode fazer? Confundir o ser humano sobre o que Deus diz para levá-lo a desobedecer a sua direção e sair do plano. É só do fruto que... Eva responde, gente. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. E Eva estava clara do que Deus tinha dito. Eva diz, Deus disse. Tem crente que sabe de trás para frente o que Deus já falou. Mas ainda assim, resolve seguir a própria direção.
Deus disse Eva, não comam, nem sequer toquem no fruto daquela árvore, porque se o fizerem, morrerão. Gente, não havia dúvida sobre a direção de Deus, tampouco sobre as consequências de sair do plano. Você concorda comigo? Eva não estava enganada. Simplesmente assim, eu não sabia. Deus disse, não come, porque se comer vai morrer. Agora escute. A mulher vai ouvir a réplica do pai da mentira. Daquele que é enganador por excelência. Sabe qual é a réplica? É claro que vocês não morrerão. Sabe aquela vozinha? Que bobagem é essa? Não tem nada demais. Que besteira! Que coisa radical! Satanás é mentiroso! Jesus o chama do pai da mentira! Satanás responde à mulher, Deus sabe que no momento em que você comer do fruto, seu olho vai se abrir. E como ele, você vai conhecer o bem e o mal. Criou na mulher a desconfiança. Será que Deus estava me proibindo porque queria o meu bem? Ele estava querendo me impedir de ser como ele. Tire a confiança de alguém em outro e você não consegue ouvi-lo. Sim ou não? A mulher viu que a árvore era linda. Ela estava usando os sentidos naturais criados pelo Deus que a fez à imagem dele. Lembra quando Deus viu e disse era bom? Deus viu e disse era bom. Deus viu e disse era bom. Deus viu, está escrito, Deus vê. A mulher viu. Mas sabe o que o texto diz? É que ela viu também que o fruto parecia delicioso. E aqui entra a perspectiva humana. Eu vejo, e aí eu penso a respeito, e a minha perspectiva diz, eu acho que isso é bom. Só que a perspectiva humana, sem o referencial de Deus, é o que nos leva ao engano, que nos faz escolher de maneira equivocada e tem trazido grande sofrimento para as nossas vidas. É como a gente lê a realidade e percebe e não tem o referencial da verdade que nos torna prisioneiros da mentira que acreditamos ser boa para nós. Tem alguém entendendo? Escute. Ela viu que o fruto parecia delicioso. E o texto bíblico diz, ela desejou. Desejo. Essa palavra, no hebraico, vem de uma raiz chamada tavá. Sabe o que quer dizer? Anseio do coração de alguém. Na hora em que ela vê e parece delicioso, ela então tem um anseio do coração. Eu quero. Agora escute, amados, o que a palavra fala sobre coração. Em Jeremias 17:9 diz que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. É Jesus quem alerta em Marcos 7:21-23, que do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, a cobiça, as maldades, o engano, até que ele chega na insensatez. E ele termina dizendo, todos esses males vêm de dentro. E é o que torna o homem impuro. De dentro de onde? Desse negócio chamado coração, que me faz ansiar e desejar. Alguém aqui não tem esse tal de coração? Vocês acham que a gente vai lidar com desejo? Vamos, queridos. A gente vai lidar com a cobiça do nosso coração. Pode ser por mais dinheiro. Pode ser por fama, por poder. Pode ser por reconhecimento. Pode ser por aplauso, por curtida. Pode ser por orgasmo, sexo. Por aí vai.
é do coração do homem. E do desejo e do anseio que ele tem, que vem a decisão que pode te tirar do plano e te levar à morte. Foi assim com Eva. Quando Eva, vamos voltar para o texto bíblico, assim, ela tomou do fruto, comeu, deu ao marido que estava com ela, ele também comeu. É nesse momento que se estabelece algo chamado queda. Agora escute, o pecado não foi apenas comer um fruto. Não era por causa de um fruto. O pecado foi sair da direção de Deus. Foi não confiar nele para a direção da sua vida. Porque Satanás semeou desconfiança. E escute, foi não amá-lo a ponto de dizer não ao que você desejava e o anseio por amor a ele. Uma vez eu vi um pastor pregando sobre o adultério no casamento e disse: você quer fugir do adultério? Ame a Deus mais do que ama o seu cônjuge. Porque o amor ao cônjuge, na hora da raiva que você está dele, ou da insatisfação com ele, pode te fazer desejar mais o que ele não tem para te dar. Mas o amor a Deus é que te faz dizer não ao desejo circunstancial, apesar do cônjuge que você tem. Sabe qual é a consequência, amados? Jesus, no verso 17, vai dizer, Deus vai dizer: maldita é a terra por sua causa. Maldita é a terra por sua causa. É aí que é estabelecida maldição, quando tudo foi criado para nos abençoar. Então ouça, nós não podemos decidir e agir a partir do que vemos e achamos que é. Nós não podemos tomar as nossas decisões na nossa vida a partir do que a gente sente que é o melhor. Não pode ser assim, amados, porque a nossa visão é limitada. Nós precisamos avaliar o que estamos achando que é bom sob o referencial do plano, da direção, daquele que é o Criador das nossas vidas. Faz sentido? A gente precisa saber o que Ele diz a respeito, para que então possamos falar sobre isso, para nós mesmos em primeiro lugar. É o autor da criação quem diz. E nós devemos segui-lo, porque ele é confiável. Porque ele tem bons planos para nós. E porque ele tem propósito para a nossa existência. E se nós o amamos, porque não éramos nada, e ele nos trouxe à existência, e nos deu de presente muito mais do que Bariloche ou São Martim, nos deu a vida para ser vivida, em honra e glória a ele. Amado, se nós o amamos, vale a pena, ou melhor, não é que vale a pena, deve ser a razão da nossa existência, adorá-lo e glorificá-lo com o nosso viver. Faz sentido, crentes? Mas o homem quis seguir o seu coração e apenas se moveu pelo desejo. Ele sai do plano. Ele peca contra Deus. Ele traz maldição para toda a terra. E aí, queridos, Deus não fica assistindo. Deus entra em operação, em ação, em missão. E Deus, Ele chama um homem, como eu e você. E Ele diz, eu vou fazer uma aliança com você. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela
Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Lá eu vou te abençoar. E a partir da tua vida, eu abençoarei todos os povos da terra. Porque o plano não era maldição, era bênção. Sabe quando Deus firma a aliança com Abraão? Deus vai dizer a Abraão: sai, vai. E está lá em Gênesis 17:1. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu. O Senhor disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus revela quem é. Ande segundo a minha vontade. Seja íntegro. Escute, ser íntegro é permanecer inteiro na obediência a Deus, sem dividir o coração entre a vontade do Senhor e os próprios desejos. Será que temos sido um povo íntegro? Ou o nosso coração é dobre? Está dividido entre o que me dá prazer, entre o que eu quero, entre o que eu entendo, entre o que eu acho e o que Deus diz que é. Deus diz a Abraão: eu quero que você seja íntegro e que você ande em minha vontade. E depois de dizer isso a Abraão, Deus vai provar Abraão, meus amados. Nós vamos ser provados. Você fica sentado aqui olhando para mim e balançando a sua cabeça. Ei, você vai ser provado naquilo que você diz é. Só que Abraão foi aprovado. E lá na frente, em Gênesis 22, nos versos 17 e 18, a resposta de Deus, a aprovação de Abraão é: esteja certo de que eu o abençoarei. Eu vou fazer sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu, como a areia das praias do mar. Sua descendência vai conquistar as cidades do inimigo e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. A bênção vem de uma postura de obediência ao Criador do plano, e é para além das nossas próprias vidas. A bênção sairá de nós e alcançará muitos. É por isso que diz que as bênçãos de Abraão estão sobre as nossas vidas. Mas sabe o que acontece, amados? É que Abraão foi provado também. E ele passou na prova. Já Eva, Adão, se deixaram vencer pelo desejo do que viu. Ontem, João Pedro foi nos visitar, o meu neto. E teve uma hora que ele estava brincando com a bolinha de futebol, pequenininha assim. E a diversão dele era jogar a bolinha. Alguém pegava e jogava de volta. Ou ele saía correndo para onde a bolinha foi. E pegava e ria, gargalhava. Até que a bolinha caiu na piscina. E aí ele vai para a borda da piscina. E ele se ajoelha na borda e ele começa a esticar o bracinho, porque ele precisava da bolinha que estava alegrando tanto ele. Vocês entendem o perigo que ele estava se colocando? E o pai que o amava e o ama, foi logo para o lado e disse: não, João, não pode, João, papai vai pegar, fica aí, João. Mas João olhava para o pai e não estava muito bem entendendo o que o pai estava dizendo que não pode, porque o olhar dele estava no que ele desejava. Eu quero a bolinha. E ele continuou se esticando, ainda que o pai estivesse esticando uma peneira para pegar a bolinha, ele precisava da bolinha. A questão é que não temos como exigir que João Pedro, de 2 anos, pudesse parar para refletir. Deixa eu ver o que o pai está me dizendo para não fazer. Por quê? Quem é este homem que está dizendo que eu não devo estar aqui para pegar minha bolinha que me faz sorrir e me dá tanto prazer? Quem é este homem?
João Pedro não tem condições para avaliar que a atitude do pai de ensinar e dizer o não é por amor a ele. É para livrá-lo do mal. João Pedro não conhece, não consegue fazer isso, é uma criança. A psicologia, quando apresenta as fases da vida humana, diz que a criança, ela é imediatista, porque ela não consegue refletir sobre o tempo da espera. Ela precisa ter prazer na hora em que ela quer o prazer. Então ela vai dizer agora. Não adianta dizer para uma criança pequenininha, espera um pouco mais. Ela só consegue ver o agora. Eu preciso agora. Eu quero assim. E aí, amados, Paulo vai dizer para nós, não sejam como crianças. Em 1 Coríntios 3, os versos 1 a 3, Paulo diz, irmãos, quando estive com vocês, eu não pude falar como a pessoas espirituais. Tem alguma pessoa espiritual aqui? Tem alguém espiritual em casa que está me ouvindo agora? Porque, ouça, Paulo estava falando, mas ele disse, eu não pude. Porque eu estava falando com pessoas que agiam como se pertencessem a este mundo. E a NVI vai dizer como mundanos. E Paulo continua e diz, ou como fossem criancinhas em Cristo. Paulo precisou falar com os crentes como criancinhas, mundanos. Como mundanos eram. E Paulo diz, eu tive que alimentar vocês com leite, não com alimento sólido. Vocês não estavam aptos para receber. Ainda não estão. E por que ainda não estão? Olha lá, gente. Porque ainda são controlados por sua natureza humana. Eu quero que você pergunte para você. Olhe para você. Não olhe para o seu irmão, não. Olhe para você. E diga assim. Diga seu nome. E diga, quem te controla? Paulo diz que eles eram controlados pela natureza humana. E no final ele diz, acaso isto não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? A NVI diz, e que vivem como mundanos? Como é que você vive, meu irmão? Como é que você vive, minha irmã? As suas decisões e escolhas apontam para alguém mundano ou para alguém espiritual? Para um homem e uma mulher que estão amadurecendo ou para criancinhas que só conseguem dizer, eu quero, o meu desejo tem que ser atendido. E para isso se coloca em risco de morte. 1 Coríntios 2, dos versos 9 a 14, diz, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Tem algo inimaginável para quem ama Deus. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. E o texto segue e diz, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus. Ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus. Qual é o Espírito que está te governando? Em casa, no trabalho, nas relações profissionais ou sociais ou pessoais ou familiares. É o espírito mundano? Ou é o espírito que vem de Deus e que Deus já te deu? Paulo diz, delas nós também falamos a vocês. Ah não, perdão. Não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus diga comigo, tem propósito. Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas falamos. Meu irmão, do que você fala?
Agora no São João, do que é que você fala? Nessa loucura que é a Copa do Mundo, eu não quero dizer a você que é pecado de futebol, mas nessa loucura que às vezes se torna insanidade, do que é que você fala? Delas, Paulo está dizendo, nós falamos não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando. Olha aí a capacidade de percepção, de perspectiva, de interpretação da realidade, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Meu irmão, como é que você está deixando que alguém que não é espiritual ou que possui o espírito desse mundo ainda e está sob o governo dele, será aquele que vai te dar a direção para que você diga sim ou não a alguma coisa? Paulo termina dizendo que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura. Não é capaz de entendê-las. Seu chefe, seu líder, seu vizinho e talvez até seu pai ou sua mãe, se não carregarem o Espírito de Deus, não são capazes de entender as coisas espirituais, muito menos a direção e o plano daquele que nos criou. Como que você se deixa conduzir? Ou usar as perspectivas deles para interpretar a realidade, para tomar decisões? Não são capazes de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Ore comigo, feche os seus olhos. Espírito Santo, nos ajude a interpretar, discernir e agir conforme a vontade de Deus para nossas vidas e conforme o que Ele tem preparado para nós que o amamos. Em nome de Jesus, ajuda-nos. Edinho, o tempo vai acabar, você não chegou no São João. Que arrudeio foi esse? Sabe aquele homem Abraão? Que Deus chama e diz, em ti, Abraão, todos os povos serão abençoados. Aquele homem vai ver a promessa se estabelecendo de uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu e as areias. E essa descendência começa a acontecer. E vem os filhos e netos. Mas agora essa descendência está no Egito. E agora essa descendência que se imagina que já eram 3 milhões de pessoas, entre homens, mulheres e crianças, está no Egito. Uma terra que tem uma cultura própria. Uma cultura politeísta. Em que os seus deuses são inúmeros. Desde homens, o faraó era um deus. Há um rio, um elemento da criação. Há um animal como um boi ou uma vaca ou uma mistura entre eles. É um povo que adora e cultua a deuses, que são elementos da criação do único Deus. Mas esse povo se multiplica nesse contexto, nessa cultura. E agora Deus vai libertar este povo, porque é uma cultura ímpia. É uma cultura que governa sem a cosmovisão divina para o governo da criação. É injusta, é maligna. E agora esse povo se multiplica nessa realidade. E tem uma bênção sobre este povo, mas eles precisam ir para uma nova terra. Para desfrutar como povo de Deus, do que Deus tem. E sabe qual é a primeira coisa que Deus vai fazer depois que tira eles do Egito? Deus vai dizer, agora deixa eu dar para vocês a lei. Vocês precisam ter um referencial.
Eu vou dar a vocês princípios que vão formar a cosmovisão de vocês, para que quando vocês chegarem na terra que eu estou dando, vocês saibam responder, e agora, como viveremos? Não é a partir do que acham naquela terra, ou da cultura do Egito, é a partir do que eu darei de princípios para as vidas de vocês. Tem alguém interessado nesses princípios? Vocês entendem que eu preciso de umas 550 pregações? Mas eu vou dizer o primeiro. O primeiro deles está em Êxodo 20, dos versos 1 ao 6. Tem alguém realmente interessado? Eu preciso gritar para você não dormir? Espero que não. Porque isso aqui é base para o seu e agora como viverei. Quando Deus vai revelar a lei com princípios para o seu povo que não sabe ser povo dele. Deus vai dizer, eu sou. Olha mais uma vez, identidade. Por quê? Porque a gente precisa saber quem Deus é para poder saber quem somos e o que Ele tem para nós. Deus diz, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Aí a primeira direção de Deus, não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, não lhes prestarás culto. Outras versões dizem, não os adorarás. Porque eu, Senhor, o teu Deus, sou zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos pais, até a terceira e quarta geração dos que me desprezam. Mas que trato com bondade, até 1000 gerações, aos que me amam e me obedecem. Mas aquele povo não conhecia o seu Deus. Aquele povo não amava o seu Deus. Aquele povo vivia sob uma cultura construída sem os princípios de Deus. E o que é que acontece, minha gente? É que enquanto Deus está dando essa revelação a Moisés, o povo está pedindo a Arão para construir um ídolo para eles adorarem. E eles fazem um ídolo com a forma de um bezerro. E ali eles adoram o bezerro. E eles dizem assim, coisas como, aqui estão os deuses que tiraram Israel do Egito. E eles estão exaltando o bezerro. E sabe o que diz o verso 5 de Êxodo 32? Olha que triste. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa para o Senhor. Cuidado com o entusiasmo dos que estão à sua volta. Porque a festa que ia acontecer não era para o Senhor, o Deus Criador daquele povo, que libertou aquele povo e desejava abençoar aquele povo. Cuidado com o entusiasmo dos que estão à sua volta. E essa é a hora que as crianças me veem e ficam assustadíssimas. A mulher braba. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos, ofertas de paz, e depois todos comeram e beberam e se entregaram à farra. Vocês entendem por que Deus foi radical? Quando disse para eles, vocês não casam com ninguém da terra. Não pode, porque as mulheres deles vão fazer vocês pecarem. Porque você começa a se entusiasmar com o entusiasmo deles. E quando se vê, você está no meio do pagodão.
Você está num ambiente que não glorifica a Deus. Você está no Viva São João. E não entende se for exortado. E se desliga e vai embora porque acha que é radical. A cultura era idólatra, feiticeira, imoral. Mas Deus estava ensinando os princípios dele para o povo que é dele. Eram princípios para a vida. Mas, amados, o povo não sabia quem era o seu Deus, o quanto era amado por Deus e não o amava suficientemente para nele confiar. E aí, gente, eu pergunto, e quanto a nós? Porque se a gente for responder ao e agora, como viveremos? A partir do que faz sentido para nós ou não, do que queremos ou não, a gente vai se dar mal. Não pode ser a partir do nosso achismo. Tem um manual de como usar a torneira. Se pode ou não encher a banheira. Se é perigoso demais ficar na borda da piscina. O Pai que nos ama está dizendo para nós, ei, não! Porque nos ama. Porque tem bons planos. Porque é confiável. Não é porque não podemos. Que chato ser evangélico. Ah, não pode, isso não pode. Que saco, velho, ser crente. Quando a perspectiva é essa, mais cedo ou mais tarde, amigo, o seu desejo por sua satisfação vai te fazer cair. Mas quando a perspectiva é, será que isso é o que o meu amado tem para mim? Que me criou com um propósito e tem bons planos para mim. Ai, e quando eu viver esses planos, eu vou glorificá-lo. Será? Será que essa minha resposta vai revelar o quanto eu o amo? Porque isso vai fazer toda a diferença. Na hora que o cara estiver dando em cima de você para te levar para a cama e você for uma mulher casada. Ou na hora em que aquela beldade estiver dando em cima de você para te levar para a cama e você for um homem casado. Isso vai fazer a diferença, bonitão. Na hora em que uma bonitona te disser, vamos ali, velho, que é muito massa. E a gente vai dar uns pega. Tu vai ver como é bom. Aí a gente toma uma birita para poder não ficar julgando muitas coisas. E você tiver diante de você a escolha, vou ou não, tomo ou não a birita, faço ou não o que estou sendo chamada a fazer, ainda que todos estejam entusiasmados, bora, velho! Afinal, é o vaqueiro, é o cowboy, é o forró, é o maior São João do mundo. E quanto a nós, quando um especialista da lei vai a Jesus e pergunta a ele qual é o mandamento mais importante. Sabe qual é a resposta de Jesus? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Sabe, pensamentos, emoções, sentimentos, vontade, desejo, está tudo aqui nesse bolo. E ele diz, Jesus diz, toda a lei, todas as exigências dos profetas se baseiam nesses mandamentos. Os dois, amados, ama o Senhor teu Deus e ao teu próximo. Tudo isso é por amor. É por amor que renunciamos os nossos desejos. É por amor que renunciamos a nossa perspectiva do que achamos que é. Essa fez uma postagem de Paulo num teleférico, subindo comigo para o cerro. Qual foi o cerro? Otto.
E ela diz, eu quero falar sobre amor. E ela vai dizer, o meu pai tem pavor de altura. Mas a minha mãe ama essas loucuras. Para uma viagem ser legal, tem que ter uma aventura legal. Não me leve para sentar e comer, não vai ser minha viagem. Tem que ter algo de aventura. E Paulo é o do sentar e comer. Em primeiro lugar, embora ele goste de aventura também. Mas essa ela vai postar a foto do pai e dizer, mas por amor, ele subiu o cerro. E ele deve estar todo acabado, melado, fedendo, ao chegar lá em cima. Mas era por amor. O amor nos faz renunciar nossas vontades, querer, sacrificar. Sim ou não? Por amor. O Senhor nos chama a amar com os nossos pensamentos, com as nossas emoções e sentimentos, e submetendo a Ele os nossos desejos, compreensões, perspectivas, escolhas e ações. Quando Deus chama Abraão e diz, eu quero te abençoar, Deus coloca Abraão como um referencial humano para que de você eu abençoe todos os povos da terra. E ao fazer, Deus diz, Abraão, agora me obedece, seja íntegro. E aí, quando a descendência de Abraão já está se tornando povo, Deus diz, eu vou dizer a você os princípios para você escolher. Eu vou te dar minha cosmovisão, meu povo. E minha cosmovisão começa com me ame sobre todas as coisas. E não faça para você nenhum ídolo. Não se prostre diante de ninguém para adorar que não seja eu. Não faça isso. A sua devoção deve ser para mim que te criei. A sua adoração é só minha. O seu amor é só meu. Eu tenho ciúmes de você, está escrito. Mas sabe o que o povo faz? Diante do entusiasmo dos que estão à volta, criam para si outros deuses diante de quem se prostram e adoram. Eu quero chegar nessa época do ano chamada São João. Porque Satanás é astuto. E se eu disser a você para adorar Moloque, que mandava matar criancinha, você diria facilmente, não, isso não. Para adorar a Íris, uma deusa egípcia, não, está errado. Mas e quando no meio cristão, alguém diz, olha, João, vamos celebrar o dia que ele nasceu. Ele merece a nossa devoção, porque ele foi santo. Então eu dou ao João o título de São João. E agora eu tenho uma data para me prostrar e com devoção adorá-lo. Não precisa ser um profundo estudioso, amados, para encontrar essa referência na nossa cultura. O grito eu cresci ouvindo, porque o meu pai me levava para o sítio, minha irmã está ali, e a alegria dele era gritar, viva São João! E a gente na ignorância gritava, viva! E sabe o que está escrito sobre isso? O grito Viva São João surgiu como uma aclamação popular em homenagem ao santo celebrado na festa. E da mesma forma que se diz Viva Cristo Rei ou Viva Nossa Senhora, tradicionalmente em uma expressão de devoção pronunciada durante procissões, rezas e festas, se declara Viva São João. Então eu lhe pergunto, querido, e eu encerro a pregação. Por que não celebramos a festa de São João? Por que não estaremos quarta-feira, o dia dedicado em devoção a São João, no maior São João do mundo? Ou, por que não fazemos o nosso próprio São João? Nas nossas casas? Trabalhos, ruas. Por que não?
Se alguém te pergunta, você sabe responder? Depois de 1h06 de pregação, você saberia responder? Que não é sobre o que eu acho, ou o que é legal, ou o que é radical, ou o que não é. É sobre a festa foi criada para quem? É para o bezerro. Eu não participo dela. É em devoção a qualquer outro, a respeito de quem se criou uma imagem que Deus está dizendo, não façam, não se prostrem, não adorem. É sobre isso, eu não participarei. Dos meus lábios não sairá o viva São João. E das minhas escolhas não sairá confirmação ao entusiasmo deles, celebrando outro Deus. E a nossa resposta é não. Não por medo, mas por amor ao único digno da nossa devoção e adoração. Eu não quero dizer a você que nós devemos desprezar pessoas que celebram o seu São João. Deus não nos chamou para isso. Não nos chamou para desprezar a cultura nordestina. Mas Deus nos responsabiliza pelo discernimento espiritual, para que Cristo permaneça no centro da nossa devoção, sob a responsabilidade de que cabe a nós, no lugar de governo e domínio, criar culturas, corrigir culturas equivocadas, formatando novas culturas sob o princípio de Deus. E aí vem uma segunda questão. Mas e se não for para João a festa? Cenas das próximas pregações. Por hoje, coisa linda. Você precisa dar essa resposta. E agora? Como viveremos na época de São João? Como viveremos na época de Copa do Mundo? E repito, não estou dizendo que você não vai torcer pela seleção, assistir jogo, mas precisamos refletir sobre algumas coisas. Vai ter um dia de pregação que eu vou responder a uma pergunta. O que só a igreja tem, que ninguém lá fora mais tem para dar? Existe um aplicativo chamado YouVersion. Vocês conhecem o aplicativo da Bíblia? Desde que começou a Copa que eles estão falando assim, entre em campo sabendo... E estão fazendo referências à Copa do Mundo. Mas em nenhum momento eles trocaram uma mensagem que só eles podem dar sobre Jesus Cristo e os princípios do reino, sobre o futebol e as suas regras para vencer o jogo. Quando a gente se reúne, quando a gente é a igreja, o que só nós temos que o mundo lá fora não tem para dar? Mas se nós começarmos a trocar o que estamos entregando por aquilo que o mundo já está fazendo? A gente precisa refletir sobre essas coisas, sim ou não? Não é sobre o que pode e o que não pode. Não é sobre bota a bandeirinha, não bota a bandeirinha. Nós já tivemos pessoas que saíram da Zoe porque nessa época de junho colocou-se bandeirinha. A gente precisa refletir sobre ressignificação, porque a gente faz isso nos processos de cura interior.
Mas isso é um princípio para toda a vida. Ressignificação faz parte do contexto maior da própria redenção. Ressignificar culturas, o que é isso? A gente tem que pensar sobre isso. Decidir colocar ou não a bandeirinha não é um ato religioso. Não pode ser. Senão a gente vira um monte de fariseu que não está entendendo nada do que está fazendo ou não. Mas é sobre amar aquele que me amou primeiro. A ponto de me interessar por aquilo que ele diz sobre mim, para mim. E me alinhar ao que ele quer que eu faça, pense, diga, escolha. E agora? Como viveremos? Quando o casamento estiver em crise e aparecer alguém te dando uma oportunidade melhor. E agora, como viveremos? Quando você se sentir muito atraído por alguém que não é seu marido ou esposa ou ainda não casou. E agora, como viveremos? Quando chegar a proposta de dar um jeitinho e fazer aquela nota parecer o que era ou o que não é. E agora, como viveremos? Quando a minha ganância e o meu desejo querem mais a todo custo. E agora, como viveremos? Quando o meu eu gritar por poder, fama. E agora, como viveremos? Como quem ama aquele que nos amou primeiro, ou como quem se ama mais do que a qualquer outro. E agora? Como viveremos? Oh, Pai, nós só podemos te pedir misericórdia. Às vezes a gente nem se deu conta, só foi no entusiasmo dos outros. Ou às vezes a gente estava com tudo tão claro e ainda assim se deixou levar pelo desejo. Ou às vezes é ignorância mesmo, não sabíamos que era assim. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda. Nos ajuda a não cairmos nas armadilhas do espírito de religiosidade, que é prisioneiro e decide não por amor livremente, mas por medo do que possa acontecer. Nos ajude a sermos aqueles que escolhem te amar com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, todo o nosso coração, para que te amando estejamos dispostos a nos sacrificar por amor e dizer não ao que fere o teu coração. A gente precisa de ajuda para isso. Então a gente te ora. Ajuda-nos, Senhor. Nos dá um coração que te ama, disposto a te obedecer. Custe o que custar. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer.
Algum aviso? Então que a graça capacitadora do nosso Deus se manifeste em nossas vidas, para que possamos escolher viver de forma a honrá-lo e glorificá-lo. Que o amor do nosso Pai nos encha, produzindo em nós respostas de amor a Ele. E que as doces consolações, mas também o ensino, condução e direção do Espírito Santo se manifestem em nossas vidas, hoje, amanhã, dentro e fora da igreja, em casa, no trabalho, onde estivermos, para que possamos glorificar a Deus. Vão em paz e que o Senhor os abençoe. E até o próximo domingo, continuando a nossa série. E agora, como viveremos?